Daremos início, então, ao quarto painel deste seminário, que tem como tema Mecanismos de financiamento para o setor de saneamento básico. Convidamos para coordenar este painel o senhor Rui Botesi, que é diretor adjunto da Divisão de Saneamento Básico de Infra da Fiesp e diretor executivo da RB Plan. Como palestrantes, convidamos Luciana Marques da Costa Jacomassi, gerente de clientes e negócios da Caixa. Marcos Tadeu Abicali, especialista sênior de água e saneamento do Banco Mundial. Lembramos mais uma vez que as perguntas deverão ser feitas por escrito após o final do painel. Com a palavra o coordenador Rui Botesi. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Então, vamos dar continuidade aqui ao quarto painel sobre o tema Mecanismos de financiamento para o setor de saneamento básico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a doutora Luciana Marques da Costa Jacomassi, gerente de clientes e negócios da Caixa, né? E o doutor Marcos Tadeu Abicalil, especialista sênior de água e saneamento do Banco Mundial. Ok? Por gentileza, quero sentar. Por questão de ordem, eu gostaria de ver se poderíamos começar pela Luciana. É possível? Ok? Muito obrigado. Eu vou aproveitando aqui a oportunidade também. As pessoas que desejarem fazer perguntas, né, por escrito, evidentemente, eu gostaria que colocasse o nome completo e também, se possível, o e-mail, para que também aqui os palestrantes pudessem também responder, se não for possível, durante este painel. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu já percebi que a Caixa Econômica Federal já começou a apanhar, mesmo no painel anterior. Peço para vocês um pouco de paciência. Sou uma pessoa de óculos, não se bate em alguém de óculos. Nós vamos apresentar, eu sou da Caixa Econômica Federal, da área de saneamento e infraestrutura. Nós somos grandes financiadores de saneamento e vou mostrar para vocês qual é a visão da Caixa a respeito do cenário de saneamento no Brasil hoje e quais são as linhas de financiamento que a gente tem disponíveis e as formas de acesso. Então, a gente vai mostrar cenários, os pressupostos de universalização, que eu acho que é a grande meta de todos, é a universalização dos serviços de saneamento, quais seriam as fontes de financiamento de longo prazo e alguns detalhes sobre o Programa de Saneamento para Todos, recursos do FGTS, gerido pelo Ministério das Cidades, pelo FGTS como investidor e uma novidade agora, lançada pela Caixa Econômica Federal recentemente, que é uma linha de financiamento chamada de Finisa. O cenário atual, que é de conhecimento de todos nós, é que a grande maioria dos operadores dos serviços são entes públicos. Existem aproximadamente 10% da população urbana já sendo atendido por parceiros privados, na forma ou de concessões ou de PPPs. Nós já temos algumas PPPs pelo Brasil, principalmente na parte de resíduos sólidos. A maior parte do déficit de atendimento de saneamento está nas regiões exatamente as mais carentes. Os diversos prestadores de serviços estaduais necessitam de apoio financeiro para projetos de reestruturação e modernização empresarial. Existem muitas empresas que ainda precisam de incentivo, porque elas
não estão muito bem estruturadas. E o financiamento do setor público continua com regras de contingenciamento de crédito da Resolução 2827 do Conselho Monetário Nacional. Nós ainda temos alguma necessidade de regulação setorial, há alguns pontos importantes para ser definidos a respeito de região metropolitana, principalmente. Existem muitos municípios que têm muita dificuldade em se regular, em saber como ainda prestar esse serviço, ou como fazer parceria público-privada, ou como fazer concessões. Nós temos que a questão dos resíduos sólidos também é um dos focos do saneamento, agora com a divulgação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E também existem as possibilidades de investimento através de fundos. O mercado está pronto para isso, para adquirir esses papéis e investimentos de saneamento e infraestrutura. Os pressupostos para a universalização, a gente entende que existe um conjunto de elementos que demandam atenção, que seriam não só a respeito da fonte de recursos, de ter recursos disponíveis, mas a gente precisa também verificar qual é a capacidade dos prestadores de serviço de tomar esses recursos. A gente precisa de uma adequação dos limites de contingenciamento, que estão sempre a conta-gotas. A regulação dos serviços, a gente precisa melhorar todo o arcabouço legal que se refere ao saneamento. Não defendendo as parcerias com o setor privado ou acusando, enfim, as parcerias com o setor privado têm funcionado de diversas maneiras, ou com PPP, ou com locação de ativos, que é uma maneira de a gente viabilizar investimentos sem cair na questão de contingenciamento do setor público. A gente tem uma necessidade de projetos, de ter estoques de projeto para serem financiados, porque muitos dos recursos que estão disponibilizados, como o Johnny mostrou, não foram desembolsados, muitas vezes por falta de projetos especificamente. Às vezes por dificuldade de conseguir adequar algum projeto, de dar viabilidade, ou às vezes pela falta de existência dele mesmo. A gente precisa também desenvolver, promover o desenvolvimento institucional dos prestadores de serviço. A gente enxerga como esse o conjunto de elementos necessários para a gente alcançar a universalização. Como fontes de financiamento de longo prazo, se destaca para o setor de saneamento os recursos do Saneamento para Todos, do FGTS, que eles podem ser alcançados ou por meio de financiamento, por meio de um agente financeiro que submete a sua proposta para o Ministério das Cidades, ou por meio de fundos. E aí o FGTS tem a capacidade de comprar as cotas deste fundo. Também existem recursos do BNDES, de alguns organismos internacionais, por meio de mercados de capitais. O FGTS também já está participando, e agora nós temos essa fonte do FINISA, que é a da Caixa Econômica Federal, com recursos próprios. Existe também uma outra fonte de recursos aplicados no saneamento, que é através dos recursos do Orçamento Geral da União. A Caixa vem trabalhando com o financiamento de saneamento desde 2002. E aí, de novo, a gente consegue observar aquele descompasso entre a contratação e o desembolso. Existe uma série de elementos aí para serem considerados. Que os planos de investimento são longos. O FGTS admite até 4 anos de carência, até 4 anos de investimento. Então, entre a contratação, o início dos desembolsos, a gente já tem um prazo para algumas adequações. E depois, mais alguns anos de investimento, então já é de se esperar que tenha aí um descompasso entre o contratado e o desembolsado. Mas a gente tem outras dificuldades também aí no momento da liberação, que todos nós conhecemos. Por modalidade, a Caixa Econômica tem
financiado projetos, na maior parte, em esgotamento sanitário, seguido aí de água e drenagem. A gente espera que tenha um aumento de volume de financiamento em projetos de resíduos sólidos. A gente já tem recebido muitos novos projetos na área de resíduos sólidos. A contratação nesses últimos anos, já com o PAC, foi de quase 15 bilhões de reais, enquanto os desembolsos estão na ordem de 5 bilhões de reais, só relativos ao PAC. O PAC 2 Saneamento já prevê aí investimentos para os anos de 2011 e 2014, da ordem de 45 bilhões de reais, entre financiamento e OGU. Então, a gente ainda tem muita coisa para contratar e para fazer. Com relação ao contingenciamento de crédito do setor público, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Conselho Monetário Nacional divulgou a Resolução 2827, criando limites para o endividamento do setor público. Então, sempre que um ente público ou uma empresa, ainda que não dependente, for tomar crédito, ela tem que demonstrar a capacidade de endividamento dela e obter autorização. Então, ela pode ter em situações excepcionais, de PAF, ou que é o mais comum que a gente tem acompanhado, são os limites de autorização que o próprio governo federal vem fazendo, que são aquelas alíneas no artigo 9º da Resolução 2827, que ele especifica onde é que devem ser destinados alguns recursos. Então, desde 2002, de vez em quando se abre a possibilidade de fazer contratação com o setor público. E algumas dessas alíneas aí, elas estão relacionadas com o PAC. O Programa Saneamento para Todos, ele tem como fonte de recursos o FGTS, ele é gerido pelo Ministério das Cidades, e ele tem como objetivo promover a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população. É um recurso dos trabalhadores e tem o intuito de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A Caixa atua como agente financeiro, não só como gestor da operação, mas nós trabalhamos também como agente financeiro desses recursos, e ele se destina tanto para o setor público quanto para o setor privado. O setor privado ele pode acessar esses recursos de duas maneiras, né? São dois tipos de mutuários que podem tomar esses recursos. As concessionárias e subconcessionárias, como mutuários privados, e a instrução normativa do Ministério da Cidade admite uma figura chamada de mutuário SPE, que são as entidades que são criadas para viabilizar alguns investimentos, que é o caso clássico das locações de ativo, em que a empresa privada acaba tendo um contrato de concessão para construir um determinado ativo, locar para o parceiro público. Né? A Sabesp usa muito desse mecanismo, é muito eficiente, e evita o contingenciamento do setor público. As modalidades de financiamento do saneamento para todos são água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, redução e controle de perdas, preservação e recuperação de mananciais, estudos e projetos, plano de saneamento básico e tratamento industrial de água e efluente líquidos e reuso de água. O programa Saneamento para Todos realmente é bastante amplo. Ele financia muitos elementos, muito embora ele traga muitos controles a respeito de o que investir, com que limite, de que maneira, quais são os elementos financiáveis, quais não. Ele tem uma série de critérios técnicos e de responsabilização do prestador de serviço. É um programa muito, muito amplo. Para mutuários SPE, não são todas essas modalidades que estão disponíveis. São só abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos para algumas atividades e o tratamento industrial de água e efluente de líquidos e uso de água. Em especial, para a indústria, parei um pouquinho aqui, já que nós estamos na Fiesp,
né, para falar que a indústria também tem a possibilidade de acessar esses recursos do FGTS exatamente para promover os seus investimentos em tratamento e reuso de águas. Quais seriam as condições básicas de financiamento desse programa Saneamento para Todos? A carência de até 48 meses, sendo que é o período de implantação dos investimentos mais até 4 meses, exceto para saneamento integrado, que são de até 6 meses a mais. A amortização de até 240 meses, dependendo da modalidade, existem modalidades com períodos de amortização menores. O sistema de amortização SAC ou PRICE, de acordo com a necessidade do projeto. E a amortização, período de amortização também é limitado à vida útil do empreendimento. A contrapartida também é muito interessante, é de 10% para as modalidades de abastecimento de água e de 5% só nas demais modalidades. Com relação à composição de garantias do financiamento, ela é muito caso a caso. São para estados, municípios e Distrito Federal, né, a gente geralmente trabalha com vinculação do Fundo de Participação do Estado ou do município, o IPI de exportação e ICMS. Já para as concessionárias, é possível fazer a vinculação de receita tarifária ou qualquer outra composição de garantia que a gente conseguir construir para o programa, fazendo operações estruturadas, no caso. O FGTS Investidor, ele foi uma resolução do Conselho Curador que possibilitou a aquisição de cotas de fundo pelo FGTS para os investimentos em água, esgoto, saneamento, águas pluviais. E ele pode se destinar não só na forma de equity, na forma de financiamento, né, de empréstimo, como também na forma de equity. O FIE-FGTS pode participar das empresas para a realização dos seus investimentos. O FINISA, que é uma linha de financiamento nova, lançada pela Caixa Econômica Federal, ela tem a finalidade de financiar o público e o privado, e com recursos próprios ou então captando no mercado, com custo financeiro a depender de quais as linhas que a gente tem disponíveis. A amortização pode ser única ou por prestações, ela tem juros fixos ou flutuantes, um prazo de carência e amortização aí a ser negociado projeto a projeto. Essa linha ela tende a ser um pouco mais cara do que um saneamento para todos, ela tende a ser um pouco mais compatível com o mercado, já que ela pretende pegar recursos do mercado para financiar esses investimentos, só que ela tem a vantagem de ser de longo prazo, que o mercado não faz. Também tem a vantagem de ser mais flexível do que as regras das outras fontes de recurso. Ele pode financiar tanto o público quanto o privado em com diversos itens de financiamento que se pretenda. A análise é feita caso a caso para definir os prazos, condições e as garantias. O prazo total do financiamento é de 20 anos, até 20 anos, com carência de até 5 anos. As liberações também pretendem ser um pouco mais fáceis do que para as outras fontes de financiamento, com comprovação de investimento física e financeira. Essa linha de financiamento foi criada agora exatamente tentando viabilizar um conjunto de investimentos que, às vezes, tem a dificuldade de conseguir a aprovação, porque um projeto do Saneamento para Todos, por exemplo, você financia o projeto. Qualquer alteração naquele projeto, você tem uma dificuldade em conseguir adequar esse financiamento. No caso, o FINISA ele tem a possibilidade de financiar planos de investimento. A doutora Dilma estava dizendo, por exemplo, de quantidade de planos de investimento que eles têm em
tantas frentes sendo investidas ao mesmo tempo. Então, você tem a possibilidade de financiar um plano de investimentos e alocar os recursos à medida que eles sejam necessários ali dentro, a cada projeto que seja viabilizado. Então, ele foi lançado agora, recentemente, em setembro, e a gente ainda pretende contratar alguns projetos ainda nesse ano de 2012. Era isso, e qualquer dúvida, depois estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Luciana Giacomazzi, pela excelente apresentação. Vamos agora, então, dar sequência ouvindo o Dr. Marcos Tadeu Abicalil, especialista sênior de água e saneamento do Banco Mundial. Boa tarde a todos. Em meu nome, em nome do Banco Mundial, do Escritório do Brasil, agradeço à Fiesp a possibilidade de estar com os senhores e senhoras aqui hoje, participando dessa discussão sobre financiamento do setor saneamento no Brasil e os desafios que se colocam à frente. Eu queria, inicialmente, falar um pouco do Banco Mundial. Às vezes, muita gente confunde um pouco o banco. O banco é uma cooperativa de países que trabalha em todo o mundo. Essa cooperativa, da qual o Brasil faz parte, define estratégias e regras unitárias para todos os seus países membros. E, aproveitando dessa condição, digamos, especial de ser, de fato, um agente que financia o desenvolvimento a nível global, traz uma importante capacidade de troca de experiência, de conhecimento entre os diversos países do mundo. E eu comento isso porque, se no passado o Brasil foi um país recipiente de conhecimentos produzido por outros países ao redor do mundo, hoje o Brasil começa a inverter esse papel e passa a ser um país doador de conhecimentos para outros países, inclusive na área de saneamento. E eu começo falando isso porque isso mostra a diferença que o país tem internamente. Ao tempo em que somos capazes de gerar conhecimento que desperta o interesse de outros países e regiões do mundo, América Latina, mas especialmente da África e da Ásia, nós temos ainda grandes desafios internos a resolver, como esse que se coloca no tema do saneamento no país. Para não perder muito tempo, vou entrar direto no assunto que nos move aqui hoje e vou tratar um pouco da dimensão do saneamento no crescimento sustentável ou verde, inclusive. Vou mencionar um pouco a questão da Rio+20 aqui, para a gente pensar um pouco sobre isso. A gente sempre pensa em saneamento em termos de acesso e esquece outras dimensões que se relacionam com água e com esgoto, especialmente. Rapidamente, como é que está hoje demonstrado o nosso déficit de acesso aos serviços, a necessidade de investimentos para supri-la, a capacidade de financiamento. A gente ouve muito falar de precisa de financiar investimento, mas pouco se olha na capacidade de financiamento, que é um dos problemas que comentou aqui a Caixa nas sessões anteriores, que há recurso disponível e não se consegue tomar recurso disponível. Isso tem a ver com capacidade de financiamento e não apenas com necessidade de investimentos ou recursos disponibilizados. Algumas sugestões ou recomendações da experiência que o Banco Mundial tem em outros países e, em grande parte, também no Brasil, e como é que o banco pode cooperar com o setor de saneamento básico no Brasil. Lembrando que eu estou aqui me atendo aos serviços de água e esgoto. A gente lida no mundo de hoje com, poderia dizer, uma agenda velha e uma agenda nova no saneamento. A agenda velha é aquela agenda não resolvida do Brasil pré-urbano dos anos 50 e 60, e depois do Brasil da grande urbanização dos anos 60 até os dias atuais, que é a agenda do acesso. Essa é uma agenda que o Brasil ainda não conseguiu resolver e é uma agenda velha. Mas é uma agenda que tem uma relação estreita com equidade, com inclusão social. Hoje se fala muito do tema da redução da pobreza no Brasil e, de fato, há um incremento importante da renda, uma redução da desigualdade social, quando se olha pelo critério renda. Entretanto, se nós olharmos para uma dimensão multidisciplinar da pobreza, vamos verificar que não é possível alguém dizer não pobre se tem uma casa que não tem acesso a esgoto, por exemplo, ou não tem água segura. Então, quando se olha uma dimensão maior da pobreza, ainda há um déficit enorme a ser cumprido para reduzir a pobreza, no que se refere à água, especialmente esgoto, e essa eu diria que é a agenda velha, aquela que o Brasil não conseguiu lidar ainda de forma integral quando enfrentou a sua urbanização acelerada das últimas 4 ou 5 décadas. Mas, ao mesmo tempo, temos que conviver com uma agenda nova do setor, agenda moderna,
A agenda que está nos dias de hoje, a agenda que tem a ver com as relações do ambiente, da saúde coletiva, do desenvolvimento econômico, da tecnologia. E o setor precisa se inserir também nessa agenda. E eu digo precisa porque ele não está ainda inserido. Acho que o exemplo mais relevante disso, todos nós acompanhamos a RI+20 há pouco tempo atrás, né, e verificamos que o nosso setor, saneamento, não fez parte da agenda de discussão sequer da agenda paralela da RI+20. O setor de água, de forma muito mais ampla, entrou na agenda azul muito mais ligada aos oceanos do que a água como condição de vida, ou do que a água como condição de desenvolvimento econômico sustentável para o futuro. Então, o setor precisa ganhar esse espaço e começar a dialogar com temas, por exemplo, qual a relação do saneamento com o meio ambiente. Qual é o impacto que nós temos na poluição das grandes cidades? O banco vai divulgar agora, daqui a 2 meses, um estudo analítico de poluição metropolitana no Brasil e vamos ficar alarmados com o impacto da poluição geral causada pela ausência ou insuficiência de tratamento de esgotos dos nossos recursos hídricos. Em algumas regiões metropolitanas, talvez o ativo ambiental mais caro que nós temos estamos desperdiçando para gerações futuras. Lidar com os temas da saúde, do impacto da saúde que nós temos. Esses são até mais conhecidos, mas pouco enfrentados do ponto de vista da priorização da política pública. Lidar com os temas da dimensão econômica. Qual é o impacto que tem o saneamento na economia do país? E esse é um estudo que nós vamos iniciar agora no Banco Mundial, que eu vou coordenar, que vai tentar entender qual é o custo econômico da ausência de esgoto no Brasil, quais são os instrumentos que podemos utilizar no país para que a gente consiga alavancar esse custo. Num diálogo especialmente com a Autoridade Econômica Nacional, para identificar que aquilo que nós não fazemos hoje não é um custo para o setor, é um custo muito mais ampliado na economia como um todo. Se a gente olhar nas pesquisas de turismo no Brasil, vamos verificar que grande parte da crítica de turismo ao Brasil se deve à poluição, lixo e esgoto. Há formas de encontrar, está aqui vendo aqui o nosso Mussaren da Fiesp, que me convidou para esse evento, ele tem um exemplo importante, o que foi o impacto econômico em Salvador, especialmente a atratividade de turistas para a orla de Salvador, a partir da despoluição da Baía de Todos os Santos, que gerou um enorme impacto, não só no saneamento, mas também na economia local. Qual é o impacto que as empresas têm ao se localizar em uma região que não tem saneamento? Ou se elas incorporam esse critério nessa decisão locacional? Empresas de tecnologia precisam de água de excelente qualidade. E não tem hoje em muitos dos nossos cursos de água. A gente discute muito que as vocações brasileiras, vamos investir em tecnologia. Não há tecnologia se não há água de qualidade. Então, esses temas o setor precisa também começar a se voltar mais, a se inserir mais, para que nós, ao integrarmos essa agenda, digamos, mais ampla, possamos também tirar os benefícios dessas discussões e até dos financiamentos que se colocam no futuro. Mas voltando à agenda velha, que é a agenda que nos move aqui hoje, a agenda do déficit do setor. Não vou repetir o que já foi dito aqui hoje, mas o déficit se concentra principalmente na pobreza rural e na pobreza urbana, e de forma bastante diferenciada. Embora a população rural brasileira esteja decrescente, nós temos uma população rural hoje, a cada década, quase que 10% menor que na década anterior, nós permanecemos com um déficit extremamente elevado, tanto em água quanto em esgoto, e, inclusive, aí, no nível da África subsaariana, déficit em banheiros, domicílios que não contam com banheiro privativo. Grave. Ao mesmo tempo, nas nossas cidades, né, especialmente nas pequenas cidades, mas com grande impacto nas periferias das áreas urbanas de maior porte, nas áreas metropolitanas, nas cidades periféricas do centro metropolitano, e área de assentamento informal e na área de expansão da fronteira urbana, há uma ausência muito grande de serviços, ainda em água, em muitas regiões metropolitanas do Brasil, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, por exemplo, mas também de forma muito forte em esgotamento sanitário. E aí temos uma área cinza, que é essa área de fronteira da ocupação urbana, é onde se expande hoje o déficit, que são áreas que deixam de ser rurais e se urbanizam, que integram a fronteira urbana, ou área que a cidade começa a chamar de área de expansão urbana, que ninguém cuida e que está crescendo de forma bastante forte, especialmente nas regiões centro-oeste e norte do Brasil, e que estão aumentando o déficit. O exemplo disso é que o último censo mostra a queda de cobertura de saneamento na região norte do país. Então, nós temos essa indicação evidente com a pobreza, mas também temos uma indicação muito forte com o território. E vale aí mencionar as diferenças que o Brasil tem.
Primeira questão, vamos falar da questão, destacar a questão ambiental e a questão da saúde. Quais são eventuais interesses distintos entre as duas áreas? Por que eu menciono isso? Que num ambiente de restrição econômica, em que o dinheiro disponível não é capaz de financiar tudo o que se quer fazer, o que a gente se faz? Prioriza-se. Então, o Brasil, hoje, na nossa avaliação, tem uma dificuldade muito grande em usar essa palavra, priorizar, ou esse verbo, priorizar. Né? Por exemplo, é melhor investir em rede coletora e afastar o esgoto com impacto imediato nas condições de saúde, em detrimento de uma condição ambiental do corpo hídrico, ou é melhor investir primeiro em tratamento de esgoto terciário ou secundário, por exemplo, com impacto imediato na qualidade da água, mas deixando, porque não tem recurso para tudo, uma população significativamente grande, sem acesso ao afastamento à rede. É um tipo de debate que se coloca quando vai discutir financiamento para o setor. E esse tipo de debate também tem que se olhar na questão da prioridade às distintas realidades do Brasil. Nós temos São Paulo, temos Amapá. A solução do Amapá não é a solução de São Paulo. Escala, densidade. A solução de Pernambuco, escassez hídrica, não é a solução do Amazonas, abundância hídrica. São soluções distintas que exigem também intervenções de financiamento distintas, abordagens teóricas, tecnológicas distintas para dar conta das diferentes realidades que o país coloca. E aí, nesse ponto, começamos a discutir alguns pontos que são alguns aspectos muito difíceis para a engenharia do setor. Eu tenho enfrentado alguns debates com engenheiros do setor e algumas vezes também levo críticas por isso, mas qual a solução ideal aonde eu tenho baixa densidade? Eu posso dar uma solução estática? Eu posso dar uma solução local? Rede de esgoto é regra para o Brasil inteiro? Cidade de 500 domicílios, densidade muito baixa, rede de água com fonte de água superficial, eu preciso fazer rede de esgoto, tratamento de esgoto? Eu tenho escala para viabilizar esse serviço no atual momento, ou eu posso pensar isso no futuro? Eu tenho a solução local com custo de investimento e operação menor, que seja viável hoje? São questões que não se discutem. A gente vê hoje demanda para rede de esgoto em qualquer lugar do Brasil, onde, eventualmente, eu vou criar um problema econômico, que é operar aquele serviço. Aí entra a questão da prioridade. As soluções dinâmicas. Eu tenho escala, eu tenho tamanho que não posso resolver com solução local. Então, eu tenho que ter uma rede dinâmica, eu tenho que mover o esgoto, afastar por meio de redes para algum local. Aí eu tenho sistemas separadores, clássico, a BNT, separar o esgoto da drenagem, mas eu tenho no Brasil uma quantidade grande de cidades, grande, que nós não sequer sabemos quantas são e como são, que têm sistemas unitários. E que eu posso, por exemplo, ter um enorme impacto em qualidade da água se eu reconheço o sistema unitário como tal e trato aquela água em vazão de tempo seco, que os nossos engenheiros rejeitam, porque não é a solução clássica. Aí eu dou alguns exemplos. Salvador, de novo, que fez, quem conhece Salvador, Dique do Tororó, atração turística em Salvador, solução de esgoto unitário em tempo seco. Rio Vermelho, Salvador, de novo. Araruama, Rio de Janeiro, a lagoa estava absolutamente imprópria para banho, um investimento das duas concessionárias privadas com muita dificuldade de adesão de implantação, e a lagoa morrendo. E a lagoa é o que atrai 1 milhão de turistas por ano naquela região. O que se encontra uma solução que envolve a Agência Ambiental Estadual, Ministério Público Estadual, o Governo do Estado, as prefeituras e as duas empresas privadas? Solução de vamos reconhecer que há um sistema unitário naqueles canais de drenagem, vamos tratar os canais em regime de tempo seco, o resultado é a lagoa voltou a melhorar a qualidade da água e se garantiu aquele ativo econômico ambiental no longo prazo com uma solução diferenciada. O exemplo mais recente, Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, onde se verifica o impacto ambiental e qualidade da água de imediato, com um custo de investimento no curto prazo muito menor. Então, isso chama a atenção que eu posso ter tecnologias de abordagem, tecnologias distintas para cada realidade, e eu posso reconhecer, por exemplo, uma rede unitária hoje, e ao longo do prazo, 20 ou 30 anos, eu vou substituindo por uma rede separadora absoluta, como fez a Europa, como fez Toronto, no Canadá, Nova York, resolveram a questão reconhecendo que tinham um problema, tratando aquele problema, e ao longo do tempo vão separando as redes. O Brasil tem muita dificuldade em lidar com esse tipo de solução, diria, heterodoxa. No que se refere à água, uma questão muito importante
soluções locais, soluções integradas. Aonde a solução é local é possível, tranquilo, solução local. Eu tenho um sisteminha que resolve aquela cidade. Entretanto, quando a gente olha para o cenário do país, para o cenário futuro, variabilidade hidrológica, há uma crescente escassez hídrica ou insegurança hídrica ou vulnerabilidade hídrica decorrente de mudanças climáticas, não só no semiárido nordestino, mas em regiões como a Grande São Paulo, Curitiba e Brasília, por exemplo, que não são reconhecidas pelo público em geral como regiões de estresse e escassez hídrica. Nesses casos, não há dúvida, a necessidade de garantir água com segurança e qualidade exigirá investimentos crescentes em infraestrutura hídrica de caráter integrado ou regional permanente. Custos esses que muitas vezes não estão incluídos nas contas que se faz quando se calcula a necessidade de investimentos. Aí eu trouxe 2 exemplos, a gente não fez nenhum cálculo novo, a gente está pegando o que já existe. Um estudo divulgado pela ABDIB esse ano, acho que no início desse ano, que levantou 17 bilhões ao ano para água e esgoto até 2030, de forma que todos tenham direito e acesso universalizado à água e esgoto. E o outro dado do Plansab, 13,5 bilhões, 2008-2030, do Ministério das Cidades. Isso é o que se demanda. E no quadro abaixo, qual é a média anual? Se pegarmos dos últimos 15 anos, 96, 2010, há valores constantes atualizados pelo IPCA, teremos um valor médio anual de 6,1 bilhões de reais. Os melhores anos estão aí colocados, 98 e 2010, 9,8 bilhões em 98, 8,9 bilhões em 2010, os piores anos, 2003 e 2004, 4,2, 4,4 bilhões, há valores constantes de hoje. Ou seja, na média, o que nós temos é que estamos investindo muito abaixo do que precisamos. Nos últimos 15 anos, investimos 36% da necessidade, e nos melhores anos, 55% do que precisamos. Ou seja, há um buraco grande a dar conta dessa agenda velha, que tem impacto na queda, no ritmo de cobertura muito lento, com pouca variação significativa, e até queda na região norte. Eu fico postergando a cesta universal e, portanto, postergando o investimento. Quanto mais eu jogo para frente, mais eu aumento a demanda futura de investimentos da agenda velha, que vai se somar à agenda nova, por investimentos para aumentar a resiliência dos sistemas a eventos extremos, que não estão também computados nessa conta, efeitos cumulativos no meio ambiente, efeitos cumulativos na saúde, e tudo isso com um cenário econômico futuro de incerteza. Hoje eu teria capacidade maior de investimento e estou perdendo a oportunidade de momento econômico para o Brasil positivo, jogando essa conta para o futuro com uma incerteza de que eu teria capacidade de investimento tão grande quanto eu tenho hoje. E aí eu entro num tema, se eu tenho que investir mais, tenho eu capacidade de investir mais? Evidentemente, a pergunta que podemos fazer, o Brasil tem condição de investir por ano 15 bilhões de reais, na média do Plansab com a média do ABDIB? Sem dúvida nenhuma, tem condições. A questão não é recurso, a questão é como é que os recursos são alocados e qual é a capacidade de financiar o recurso. Aqui eu peguei um exercício muito simplório, para que a gente tenha uma ideia do desafio. O setor, em 2010, segundo os NIS, arrecadou 30,8 bilhões e faturou 32 bilhões. 95% do Brasil, estaduais, municipais, privadas, públicas, tudo aí. Despesa de operação, 21,7 bilhões. Dívida, 4,5 bilhões, pagamento anual, serviço da dívida. Investimentos próprios, 4 bilhões. Dos 6 bilhões de média, 4 é próprio. Margem bruta, 1,8 bilhão da receita, se eu pegar a arrecadação, apenas 600 milhões. E eu tenho que crescer para 17 bilhões, saindo de, hoje, 2010, 8,9. Eu tenho que crescer quantos bilhões? Eu tenho que quase dobrar o investimento. Nesse cenário de financiamento do setor, tarifa principalmente, e levando em conta que os recursos subvencionados do AGU, de estados e municípios, representam cerca de 20% do investimento total realizado, 80% se financia por meio de tarifa, seja geração de caixa, seja financiamento que também é pago por tarifa, eu tenho um desafio enorme para o setor. O desafio não é pequeno em termos de financiamento, nós estamos muito longe, e quando eu olho para as contas de quem presta serviço para a sua capacidade financeira, eu vejo que na atual condição de finanças não vai dar. Eu vou ter que priorizar, ou vou ter que colocar mais recursos, ou mexer em temas sensíveis, como, por exemplo, acho que eu mexi errado aqui. Mexer em temas sensíveis como
tarifas. Eu preciso, para poder pegar mais financiamento, tem que ter geração interna de caixa. Só faço de duas formas, reduzindo o custo, que tem um limite, e aumentando tarifa, que tem outro limite. Está aqui o de Oliveira, da CESP, vai ver. Esse é um tema que tem a ver com regulação, para aumentar a capacidade financeira. Eu tenho que aumentar a eficiência do setor, mas mesmo que, digamos que consiga aumentar a eficiência em 10% em 5 anos, daqui a 5 anos eu consegui reduzir o custo operacional em 10%, eu gerei 2 bilhões de caixa a mais. 2 bilhões a mais é 25% do que eu tenho que alavancar a mais para o setor. Ou seja, o aumento de eficiência não é suficiente por si para alavancar o recurso necessário. Eu tenho, então, que pensar também em aumentar subvenções e subsídios. Não há país do mundo que resolveu o tratamento de esgotos sem subsídios, sem subvenções. O Brasil, 20% apenas é subvencionado, o resto é tarifário. Esse é um problema. Além da questão do subsídio, tem um outro tema. Como é que eu foco os subsídios? Como é que eu garanto que o subsídio é para aquele setor ou usuário que, de fato, não tem capacidade de pagamento? Quer seja na tarifa para manter o serviço, quer seja no acesso, na expansão dos serviços. Como é que eu aumento a geração de caixa, reduzo o custo, reduzindo tributos que subiram de forma significativa, acho que comentaram também isso aqui antes, nos últimos anos. Então, tem uma agenda econômica muito importante para ser seguida, que envolve diversas dimensões, algumas muito sensíveis. O que a gente acha que seria a agenda do financiamento para o setor? Primeiro, modernizar a prestação dos serviços. Ela continua sendo uma agenda bastante importante, tanto de empresa estadual, quanto de serviço municipal, e até mesmo de empresas privadas, que não agregaram tecnologia, em alguns casos que necessitaria que se agregasse. Eu preciso ampliar parcerias, inclusive com o setor privado. A expansão que se deu em PPPs ainda é muito incipiente, perto da necessidade que o setor tem de investir. Eu tenho que ter novas abordagens para questões complexas. Hoje eu não resolvo a questão de poluição de água em cidade apenas tratando de esgoto, tenho que integrar com o uso do solo com os demais agentes que envolvem o setor. Eu tenho que gerenciar riscos e reduzir a vulnerabilidade do setor. É a agenda nova, né? A empresa Águas do Brasil, Nova Friburgo, poderia lhes relatar o que foi o custo econômico do desastre havido lá em 2011 e quanto que isso gerou em perda de receita e aumento de gasto, porque o sistema não estava resiliente. Eu tenho que melhorar o planejamento, torná-lo efetivo, não um plano, uma carta de intenções, mas um plano capaz, de fato, de ser realizado, no âmbito corporativo, inclusive. Capacitar os reguladores, é uma agenda que o Brasil achou que definiu em 2007, que não aprovou a lei, mas, na verdade, aprovou a lei e virou uma página. Agora começa a demanda de implementar a lei e não há ainda nenhuma ação efetiva nesse sentido de capacitar reguladores. E foco na prestação do serviço. As empresas não são empresas de obra, são empresas de serviço. A necessidade e o aumento do investimento vai precisar, essa é uma reflexão que se faz já hoje, que as empresas, para executar um volume grande de obras, pensem em algum arranjo em que obra não se misture com a operação. Se a gente não cometer o mesmo erro do passado, a gente prioriza a obra e a operação se deteriora, levando a situação de perdas elevadas, como temos hoje, por exemplo. E o banco pode ajudar por meio de financiamento, empréstimos com União, com estados, municípios e com empresas, empréstimo do setor privado via IFC, que é um braço do Banco Mundial. O banco pode ajudar com assistência técnica, quer o banco contratado por uma empresa, por exemplo, para prestar assistência técnica em diversos temas, como PPPs. Estamos agora trabalhando com PPPs para a Codevasf, no Rio de São Francisco, para gestão corporativa. Assistência técnica não reembolsável, de pequeno valor, estudos que fizemos com a ESB sobre as empresas e sua capacidade de regulação, saneamento rural, um estudo para Aracaju sobre gestão de águas urbanas, trabalhos analíticos, como mencionei antes, de poluição em áreas metropolitanas, e esse que eu grifei em azul, porque esse vai exigir de nós, atores do setor, um diálogo importante em entender o custo econômico e enfrentar o desafio do financiamento em esgoto no Brasil, um trabalho que a gente vai divulgar em breve, quando ele for ser iniciado. Isso que eu tinha a trazer para vocês e continuo à disposição para o debate futuro. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado aí, doutor Marcos Tadeu Abicalil, pela excelente apresentação. Dando continuidade, eu recebi aqui algumas perguntas, eu vou passar, em função do tempo, passar algumas para a Luciana. Mas eu gostaria de registrar que os números que foram colocados aqui, problemas e oportunidades, né? Sexta economia do mundo, tá certo? 84º, né, lugar no índice de desenvolvimento humano. Ou seja, temos muitos problemas, mas grandes oportunidades. 420 bilhões de reais de investimento de 2010 a 2030.
Ou seja, temos que trabalhar bastante, há oportunidade para a gente desenvolver o mercado. Luciana, eu estive almoçando aqui com o Fernando Ciotti, né? Ele estava falando umas coisas super interessantes. A questão é o seguinte, primeira pergunta, taxa de juros que vocês praticam, é uma curiosidade, digamos, para esses projetos que vocês estão desenvolvendo. E aí eu vou passar a pergunta também, se vocês estão sediados em São Paulo, Rio de Janeiro, onde vocês analisam esses projetos? São informações operacionais. Aqui tem uma pergunta, né, da Érica. Há disponibilidade de dados de financiamento, de saneamento básico, no site institucional da Caixa? Né? É a primeira. E depois tem aqui, para a Luciana, qual a carteira do Finisa? Quanto existe para financiar o setor? A pergunta do Alcides Arbex. Com relação às nossas taxas, o Programa Saneamento para Todos, ele define como taxa de juros 6% ao ano, e acrescido de uma taxa de risco de crédito e uma taxa de administração, que vão até 3%, dependendo do projeto e do tomador. Então, dá 9% ao ano, até 9% ao ano, mais a TR, então são taxas de juros realmente muito baixas, né? Tão compatíveis também com algumas linhas de financiamento subsidiadas do BNDES. Com relação à Finisa, a gente está trabalhando com IPCA, por enquanto, né? A gente tem várias possibilidades aí de indexadores, mas, por enquanto, a gente está trabalhando com IPCA mais entre 5% e 8%, dependendo do projeto, prazos, características, tomadores, enfim, isso ainda isso depende de cada um dos projetos. A nossa área de saneamento e infraestrutura fica em Brasília, como as nossas gerências nacionais e superintendências nacionais ficam sempre em Brasília, na regra. E temos um escritório aqui em São Paulo, ficamos no prédio exatamente aqui da frente da Fiesp. Quem quiser um cartão, pode pegar comigo, a gente está aí à disposição para atender quem tiver curiosidade, interesse sobre as linhas, enfim, fica à vontade. Com relação às informações no site, existe na página da Caixa, na área de downloads, o Manual de Fomento do Agente Operador, que lá tem todas as informações a respeito do saneamento para todos, tudo, é um manual bastante extenso. E na parte de financiamento também deve ter alguns outros detalhes, algumas outras informações a respeito de financiamento. Se precisar de mais alguma informação, pode pegar um cartão comigo, estamos à disposição para disponibilizar essas informações. E o Finisa pretende financiar todo e qualquer investimento em infraestrutura e saneamento. A gente não tem sequer a limitação com relação aos equipamentos importados, a gente só não paga as despesas de internacionalização, de nacionalização, perdão. No mais, não temos grandes restrições. O diferencial dele com relação ao FGTS, ele vai ter um custo um pouco mais alto, mas tem um prazo que não se encontra no mercado. Então, ele veio aí para tentar pegar o melhor dos mundos, em termos de condições de financiamento de longo prazo e características de itens financiáveis. Ok, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui para o Dr. Marcos Tadeu, que eu vou passar, do Humberto da Cunha. Interessante. Quem fiscaliza e audita a correta aplicação dos recursos e quais são as penalidades pelo não cumprimento correto dos mesmos? O Banco Mundial ele trabalha com salvaguardas, são obrigações de política e operação do Banco Mundial em todo o mundo, são iguais em todo o mundo. Todo mutuário se obriga a cumprir essas salvaguardas de natureza ambiental, social ou fiduciárias. Toda a operação do Banco Mundial, obrigatoriamente, tem que ter um auditor independente contratado de forma por licitação, segundo regras do Banco Mundial. Então, toda a operação do banco tem as mesmas regras, as condições estão colocadas no contrato e há a obrigação de salvaguardas que tem que ser auditadas por uma auditoria independente. Além disso, o Banco Mundial faz supervisão de todas as operações de crédito regularmente
porque as operações do Banco Mundial são baseadas em resultados e indicadores de acompanhamento. Então, tem toda uma sistemática de monitoramento, de relatórios semestrais, auditoria independente sobre aquilo que é feito. Ademais disso, existem todos os controles internos do país, porque se trabalhamos com financiamento ao setor público, a eles se aplicam o controle interno das CGUs, no caso de governos, e de controladoria, no caso de empresas, e dos tribunais de contas dos respectivos entes federativos ou das suas empresas. Então, além do controle interno que se aplica, a mesma coisa da Caixa, por exemplo, o banco tem os seus próprios controles e suas salvaguardas, além de exigir a auditoria independente anual de suas operações de crédito. Muito obrigado, Marcos. Doutor Marcos, eu vou passar para a Luciana mais uma pergunta, se possível. A Caixa considera liberar garantias excessivas, caução de 100% da receita, de financiamentos antigos, cujo saldo devedor é baixo, para lastrear novos financiamentos? Considera, isso é uma questão já prevista no contrato, a possibilidade de renegociação das garantias, principalmente depois de período de amortização, em que ou de aumento de receitas, isso é plenamente possível. Só entrar em contato que a gente pode fazer os aditamentos contratuais aí necessários. Bom, em função do horário, eu vou liberar, então, vou encerrar esse painel, agradecendo aqui a participação da Luciana Marques, né, da Costa, da Caixa, né? Parabéns pela apresentação, e espero que continue liberando os financiamentos. O Brasil precisa de recurso e a gente precisa dar um jeito no saneamento básico. Vamos ver se o ano que vem você será convidada e colocar uma posição mais assim, promissora para nós aqui, né? E ao Dr. Marcos Tadeu, também muito obrigado e agradeço a todos aí do Banco Mundial. Obrigado a vocês pela participação. Nossos agradecimentos também ao Rui Botezzi, coordenador deste painel.